Atenção, passageiros! Sejam bem-vindos ao Modo Avião. Você está a bordo do podcast com destino ao futuro do seu negócio. O Modo Avião é um conteúdo original em Mob Report, apresentado por líderes da cúpula, com apoio de marcas comprometidas com a transformação do mercado imobiliário. Credialuga, Auxiliadora Predial, Refera, Alpop, Superlogic Imob e Arbitralis. Para você, uma boa viagem. Encontrar bons inquilinos, fechar contratos com segurança e lidar com imprevistos na hora da desocupação não é tarefa fácil. A Credialuga é uma empresa de soluções financeiras criada com a missão de impulsionar as imobiliárias, oferecendo modalidades de garantias inovadoras para o aluguel de imóveis em parceria com elas. O futuro do mercado imobiliário acontece agora e as imobiliárias estão no centro de tudo. Saiba mais em www.credialuga.com.br e conheça o nosso ecossistema de soluções. Credialuga, a garantia locatícia que mais cresce no Brasil. Olá, ouvintes do Modo Avião. Eu sou a Renata Maciel, sou vice-presidente de consultoria e educação na Cúpula. E estamos aqui em mais um episódio. Vamos conversar com Marcos Murad e com o Pepe Marques, da Lopes do Espírito Santo. O Marcos é o fundador da empresa, diretor-geral, e o Pepe está à frente da diretoria institucional e de captação. Bom, Lopes, dispensa apresentações, estamos falando aí uma empresa de 90 anos, uma potência em toda a América Latina, e a Lopes há 18 anos desembarcou em Vitória, no Espírito Santo, sob a liderança do Marcos Murad, e construiu essa liderança aí no mercado de lançamentos no estado. E é a única imobiliária, inclusive hoje, especializada no mercado de lançamentos no Espírito Santo. Então, em 18 anos, foram 5 bilhões e meio de VGV intermediados pela Lopes, mais de 12 mil unidades comercializadas nesse período, o que dá 2 imóveis vendidos por dia, todos os dias, em 18 anos. Nos 2 últimos anos, a Lopes protagonizou uma das mais ousadas reestruturações do setor, e hoje eles estão aqui com a gente no Modo Avião para compartilhar um pouquinho com a gente aqui sobre essa jornada de transformação da empresa, que quebrou os próprios paradigmas, de uma maneira muito interessante, reinventando cultura, reinventando processos e modelos de gestão. Marcos, Pepe, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente no Modo Avião. Obrigado pelo convite para a gente participar do Modo Avião, Esse ambiente muito relevante do mercado imobiliário. Muito obrigado pelo convite. É muito legal estar aqui. Eu particularmente sou viciado em podcast, ouço muito Modo Avião, então é muito bacana estar aqui e falar dessa experiência nossa, que realmente, como você falou, foi, para usar a palavra que está na moda, foi disruptiva. Foi. Não, estamos todos curiosos para saber mais. Vamos falar um pouco acho que eu poderia falar um pouco dessa história, minha pessoal e da Lopes, nessa história de 18 anos, como você falou, 90 anos de Brasil, e a nossa associação com a Lopes é de 2007. Aliás, meu Cresce é de 1991, então completamos 34 anos de atuação no mercado imobiliário. Eu brinco com o PP, que a gente é da época do classificado. Eu toda sexta-feira parava lá na minha sala para fazer a lista que eu tinha que enviar para o jornal para aparecer sair no domingo, dos classificados. Então a gente é dessa época. E estamos vindo nos transformando ao longo do tempo nessa jornada. E nossa associação com a Lopes abriu o capital em dezembro de 2006, na Bolsa de Valores, junto com grandes players nacionais que também abriram capital, Cirela, Rossi, Gafisa. E nessa época eles já enxergavam Vitória como uma capital que merecia relevante, que merecia bastante destaque.
E aí eles começaram a atuar, a gente já tinha uma empresa de destaque no mercado, a gente começou a auxiliar essas empresas na vinda delas para o nosso estado. A gente, como eu falei, tinha uma empresa líder e tinha muito contato com os principais possuidores de áreas lá na cidade de Vitória, e a gente começou a ajudar, a auxiliar essas empresas, esses players nacionais, na vinda para o mercado capixaba. E aí, logo em seguida, a gente se associou com a Lopes em 2007, e aí começou essa trajetória de 18 anos, como você falou, mais de 5,5 bi de VGV de venda, e mais de 12 mil imóveis, o que dá 2 imóveis por dia, ininterruptamente, contando sábado, domingo. Então, uma trajetória que muito nos orgulha, né? Esses 18 anos de mercado no Espírito Santo. 18 anos de mercado, 18 anos de liderança. E como é que você entrou nisso, Pepe? Você é mineiro. Sou mineiro. De origem? Sou mineiro, mas estou no Espírito Santo já há 40 anos, então já sou capixaba, sou mais capixaba do que mineiro. Já estava no mercado imobiliário e a Lopes, com a chegada da Lopes, a estrutura precisou crescer. Tem até uma história engraçada que eu conto. A minha carreira na Lopes foi meteórica. Eu não conheci o Marcos diretamente, pessoalmente, mas ele me convidou, na época, para assumir uma gerência de equipe. Eu era gerente de equipe na imobiliária que eu estava, eu iria assumir uma gerência de equipe na Lopes, e eu costumo brincar da minha carreira meteórica, porque entre o primeiro convite e a minha decisão, quando eu estava com a decisão tomada, ele me chamou para conversar de novo e falou que ia mudar algumas coisas. E eu falei, pronto, agora que eu decidi, atrapalhou tudo. E aí eu fui promovido antes de ser contratado, porque mudou a estrutura, foram criadas outras necessidades, e em vez de assumir a gerência, eu vim para o que hoje a gente chama de diretoria, na época chama de superintendência, né? Então, eu fui promovido antes da contratação. Então, eu entrei lá, aí, na época, final de 2007, né? Final de 2007, eu vim para a estrutura e participei aí desse processo todo. Como toda nossa equipe de gestão, que muito nos orgulha, os nossos diretores, a gente vai falar um pouquinho sobre isso lá na frente, mas estão conosco praticamente desde o início da operação. Então, a gente tem um time que tem a cultura nossa arraigada, né, nas suas atuações no dia a dia, e isso é muito importante para o desenvolvimento da empresa, né? Eu queria que vocês contassem um pouquinho, para quem não conhece, né, o mercado capixaba. Eu entendo que essa relevância, esse potencial foi identificado pelas grandes empresas e isso se uniu a um capital, né, de vocês, uma experiência de vocês, relacionamentos. Você é corretor, muito especialista em terrenos, né, Marcos? Isso. Mas contar um pouquinho, né, de como é que é o perfil do mercado, como é que foi essa introdução de toda essa bagagem da Lopes, o que mudou, o que vocês tiveram como que foi o impacto dessa entrada da Lopes? Legal. A gente tinha, até então, 2007, um mercado basicamente com empresas locais, atuando isoladamente, com empreendimentos com VGV menor, né? Mais tímido. Terrenos, capital próprio, né? Muitas vezes até dificuldade de financiamento, acesso a financiamento e tudo mais. Então, a gente tinha esse cenário. Tabelas que não eram alavancadas, né? Trabalhava-se com arrecadação alta durante a obra, se não toda a arrecadação para construir com o dinheiro do cliente. Então, um modelo mais antigo assim, de atuação. E aí, a vinda dos grandes players, e a gente participou ativamente disso, na identificação das áreas, na negociação das áreas, em você trazer um pouco da cultura local, porque imóvel tem muito isso, né? Exatamente. A gente auxiliava na montagem do que fazer naqueles terrenos, auxiliou também na parte do marketing.
E aí vieram aqueles conceitos de condomínio clube, aqueles grandes lançamentos com estandes de venda, com decorados, né? Coisas que não existiam no mercado. E com isso, inúmeros sucessos. O mercado acolheu a ideia de forma muito forte. A gente até tomava um susto na época, né? Porque era novo para a gente também. Eram números Eu lembro velocidade que a gente não estava acostumado. Não estava acostumado, então a gente via, por exemplo, um lançamento que a gente fez na época, eu lembro até o VGV de 110 milhões, você falava no VGV de 110 milhões, isso em 2007. Um lançamento de 110 milhões de VGV que a gente vendeu num final de semana. Foram mais de 800 visitas no stand com 2 apartamentos decorados. Nós fomos premiados nacionalmente por esse case de sucesso. Então, um momento novo de mercado e que abriu caminho, né? Depois tem toda uma história nesse processo todo. A gente continuou trabalhando e isso trouxe não só uma necessidade de profissionalização dos corretores, né, de toda a nossa estrutura, do crescimento, acompanhamento de resultados, né, prestação de contas para incorporadores com ação em bolsa, né, mas isso trouxe uma profissionalização muito grande para os players locais. Num determinado momento, eles assumiram o protagonismo desse processo por inúmeras questões. Porque o mercado, eu vejo que o mercado de construção civil é um mercado que precisa ter o olho do dono muito próximo ali da ponta. É muito difícil você ganhar uma escala muito grande. Então, muitas das empresas que foram para o mercado tiveram problemas pelo crescimento exagerado em curto espaço de tempo. E aí os players locais tomaram esse protagonismo e deram continuidade. Hoje eu posso afirmar para você com toda tranquilidade que os nossos players não deixam nada a desejar a nenhum player nacional de atuação dos maiores players. A gente está desenvolvendo até hoje produtos belíssimos, muito bem conceituados, trabalhando em linha com o que acontece de melhor no Brasil. Isso, falando um pouco de mercado capixaba, aí, com algum orgulho, eu falo sempre, quando eu venho para o Summit, para o Cúpula Summit, agora, todas as vezes, quando eu volto, tem uma coisa que eu reafirmo, seja dentro da empresa, seja com outras pessoas do mercado, que o mercado capixaba é um mercado realmente muito, muito evoluído, muito alinhado com o que está acontecendo no Brasil todo. Não devemos nada a ninguém, e isso que o Marcos falou é importante. Os incorporadores locais, eles, vamos dizer, aprenderam, como a gente aprendeu, né? A gente sempre aprende no processo, e não ficou um vazio. Os incorporadores nacionais que saíram não deixaram um vazio, porque eles ocuparam, e hoje a gente tem produtos fantásticos com desenvolvimento muito bem feito. Eu gosto de dizer que isso é a transformação do mercado, né? Você, como um player experiente, chega numa determinada região e você contribui, o mercado te aceita, te coloca como uma referência. E tudo isso a gente vai construindo uma mudança em que todo mundo ganha, né? E vocês conseguiram isso. A gente, inclusive, formou ao longo desse tempo, outro fato que nos orgulha, né? Que a gente formou muita gente boa, né? nesse processo. Muitas delas ainda conosco e algumas que galgaram outras do jogo, né? Foram para operações pessoais e tem destaque. Então, a Lopes, acho que no Brasil todo e particularmente no Espírito Santo também, tem essa característica de colaborar de ser um berço de bons profissionais para o mercado imobiliário. Incrível. Gente, e vocês, é isso, né? São especialistas no mercado primário, a gente sabe disso, mas a venda de terceiros também é bastante importante, a gente sabe, tem uma relevância que vocês buscaram impulsionar nos últimos anos, né? Sim. Então eu queria que vocês contassem um pouco sobre essa mudança, né, ousada na estrutura da imobiliária que vocês fizeram para tirar o foco do imóvel, do produto e levar
para o cliente, né? É isso mesmo. O que foi essa mudança? Posso falar? Vou começar, depois você complementa. A gente, na pandemia 2020, né? Primeiro tomamos um susto, né? Ficou todo mundo meio perdido. Mas depois a pandemia se revelou boa para o mercado imobiliário, ainda mais no mercado que a gente atua mais fortemente, que é o mercado de alto padrão. As pessoas direcionaram recursos para melhoria das suas moradias, de ter um contato maior com a família, um bem-estar maior. Isso gerou bons resultados nos anos seguintes para Lopes. Vitória tem uma característica, falando agora de Vitória, que eu acho importante a gente comentar. Vitória, ela tem 400 mil habitantes, numa área física restrita, é uma ilha, mais uma parte continental, mas com escassez de terrenos, notadamente nas regiões mais nobres da cidade. E tem um estado organizado, um estado politicamente bem organizado, fiscalmente bem organizado, uma gestão eficiente. Tem gente chegando para viver, porque nós temos também uma ótima qualidade de vida. Atrai pessoas de outras regiões. Então, a gente está atraindo pessoas com boa renda, num ambiente com pouca oferta, né? E aumento da procura. Isso gerou uma valorização dos ativos imobiliários, que é frequentemente noticiada. Sim. Acho que quase todo mês a gente ouve essa notícia. Ontem teve a notícia novamente do FIPZAP. Vitória está sempre... Eu falo em Vitória, tem a Grande Vitória também, né? Claro. A gente centraliza a conversa em Vitória, que é a nossa sede é em Vitória. Sim. Mas tem Vitória, Vila Velha, tem a Grande Vitória, que tem aí praticamente 2 milhões de pessoas no entorno. Então, a gente viu nesse ambiente, de um estado organizado, com gente chegando, com demanda, uma demanda grande por imóveis, a gente viu uma valorização dos ativos e um descolamento do mercado primário, que são os lançamentos, do mercado secundário. O mercado secundário acompanha, mas ele demora um pouquinho. Você sobe no primário, né, o preço, e aí o secundário vem acompanhando. E a gente percebeu, você falou dessa mudança, por que a gente mudou a estrutura, a gente vai falar um pouco sobre isso na sequência. A gente percebeu que a pessoa ia no mercado primário, que seria o sonho, o desejo, o novo, né? Do novo. E aí detectava, mas isso aqui está caro. Tem um apartamento aqui no mercado secundário mais barato, bem mais barato. Quero olhar. Então, e a gente estava perdendo, estava deixando dinheiro na mesa, porque... Estava focado no lançamento. Estava focado no lançamento, a equipe era apartada. Sim. A ponta de cá não comunicava com a ponta do lançamento. A gente tinha a estrutura de lançamento. De imóveis secundários, de mercado secundário. Sempre teve. Sempre teve. Representou sempre historicamente 20%, 25% do resultado da empresa. Então, uma relevância. Tinha relevância. Mas a gente percebeu, tanto que em 2023, isso bateu, que era historicamente 20% a 25%, bateu 8%. Olha só. Então a gente falou, bom, estão perdendo alguma coisa aqui, Acendeu aquela luz vermelha. Acendeu a luz vermelha, né? Falei assim, olha, eu acho que nós temos que mudar o foco e junto com isso, uma visão também de que precisava melhorar a gestão de dados, né, dentro da empresa. A parte do CRM, né, jornada do cliente e tudo mais. Então, a gente fez aí uma reestruturação a partir de 2024, a detecção foi em 2023 e começamos a implementar em 2024. Então, vocês uniram as equipes, deixou de haver essa diferenciação entre equipe de lançamento e equipe do mercado secundário. Exato. A gente tinha, né, equipes distintas, mesmo ambiente até, mas uma atuação muito direcionada. E era nesse ponto que a gente percebeu que estava
para dizer o jargão do mercado, deixando dinheiro na mesa. O cliente acessava o corretor para o lançamento, para o mercado primário. Quando ele via que não alcançava, ele trocava de corretor, e aí não necessariamente ele se mantinha dentro da Lopes. Então, o que a gente entendeu, mudou, e o resultado tem sido positivo, é que a gente precisava que o nosso corretor passasse a atender o cliente e não vendesse lançamento ou vendesse imóvel pronto. E assim, vem numa esteira do que, e é engraçado a gente falar isso, é relativamente óbvio, é relativamente lugar comum, foco no cliente, né? E todo mundo fala muito em foco no cliente, mas se eu separo primário e secundário, meu foco está no produto, né? Exatamente. Então, a linha que a gente adotou, e nem dá para dizer adotou, a gente está adotando, nós estamos isso está nesse em processo. andamento, vamos capacitar o nosso corretor para, em vez de ser corretor de lançamento, corretor de pronto, vai ser corretor de imóveis e, mais ainda, corretor de clientes. É excelente isso que vocês fizeram, porque prova que não tem muito certo e errado, né? A gente fala da importância de nicho, de especialização, e tá aí, vocês são realmente especialistas em venda no mercado primário. Ninguém vai tirar isso de vocês. Mas vocês apostaram numa visão diferente para focar em algo que o Pepe falou, óbvio, né? Mas que mexe numa estrutura, que é uma estrutura, mas vinha dando certo assim, a gente sempre fez assim, nós somos especialistas, né? Mas por uma questão de oportunidade, vocês apostaram em colocar isso para a equipe, levar essa proposta para a equipe e já estão colhendo os resultados. Maravilha. Mas eu queria saber, como é que foi implementar isso? Como é que foi o chiado? Olha, corretores, gerentes, né? Porque imagino que isso vocês mexeram, inclusive na estrutura de liderança, sim, né? E aí, como eu falei para você, nós temos um time que está com a gente já há bastante tempo. A gente reuniu, quer dizer, não foi uma decisão imposta, né? Quer dizer, a gente conversou com o nosso time todo de gestão e idealizamos, dentro dessa visão de controlar mais dados, aproveitar mais o nosso CRM. Tem um dado por trás disso também, que é muito importante, que eu quero colocar, é que se você pega as vendas desse ano, por exemplo, né, da Lopes, e vai pesquisar, e a gente sempre faz isso, a jornada do cliente, traquear aquela jornada, 75% dos clientes já estavam dentro da nossa base. Nós temos uma base gigantesca, nesses 18 anos de atuação no Espírito Santo, capitaneando os principais lançamentos imobiliários. Então, imagine a riqueza. Sim. O corretor fica muito atrás de lead novo, né? Lead novo, exato. Sendo que, e às vezes, muita gente vai jogando dinheiro fora para captar um lead que já está dentro da nossa base, que já me conhece, que já está lá, que eu poderia me comunicar com ele. A gente está comprando um lead que a gente já tem. Que não precisava comprar, exatamente. Que é um lead nosso. Então, assim, eu acho que disso tudo aí que nós temos que aprender, que é o desafio nesse mundo aí de inteligência artificial e tudo mais que a gente está vivendo e que tem que viver. Mas eu brinco assim um pouco, né, que por sorte a gente vende bastante por essa credibilidade que a gente adquiriu nesse tempo todo, porque hoje a gente vê muitos rostos bonitos, com bons filmes, né, falando, e aí quando você vai conversar com a pessoa, não estou dizendo todos, mas uma boa parte, pouco sabe da história, né, do mercado, pouco entende de documentação, que é uma coisa que a gente muito preza, né, quer dizer, hoje você vai... essa credibilidade que a gente dá muito valor, né? E que a gente construiu. Hoje, né? Por exemplo, se a pessoa vai comprar um lançamento, um imóvel pronto na Lopes, ela pode ir de olho fechado, porque a maior preocupação com a rigidez do negócio nossa preocupação é maior do que o próprio cliente, tá certo?
Então, a gente checa a documentação toda, todas as certidões no mercado secundário. No mercado primário, a gente não participa de todos os lançamentos, porque a gente muitas vezes identifica que a estruturação financeira por trás daquela operação não está bem estruturada, a gente prefere não participar. Então, são essas duas coisas, né? Assim, a base de clientes fantástica que a gente tem e essa credibilidade construída. E o teu corretor hoje reconhece isso e confia quando você traz uma mudança, uma nova forma de atender, de considerar esse cliente, como você falou, que já está com vocês, e Perfeito. ele dá essa abertura para abrir o olhar. Exatamente. Então a gente não teve tantos percalços. Eu quero saber. Voltando Vamos mais voltar para o objetivamente, assunto, que eu fui lá atrás porque nós pensamos um pouco de forma mais abrangente. E aí eu estou na direção geral da empresa, eu sou sócio da Lopes, a Lopes é sócia da operação, uma das poucas operações no Brasil que a Lopes tem sociedade. Então, ela se expandiu muito com franquias, mas poucas operações com sociedade. E a gente é uma delas. E aí nós estruturamos 5 diretorias, né? Começando com a diretoria que o PP está capitaneando, que é a diretoria institucional e de capacitação. Olha aqui, ó, capacitação. O PP, ele tem atuação no mercado primário, no mercado secundário, participa ao longo do ano de todos os... Estava ontem, né, no evento da cúpula. Estou hoje. Estava de manhã, vou voltar à tarde. Vai voltar à tarde, então o PP tá olhando. Ele cuida também do relacionamento com as entidades, né, com a ADM, né? Então, essa diretoria institucional de capacitação. Criamos essa diretoria justamente para esse foco em treinamento, em treinar o corretor para atuar nesse novo mundo. E aí depois você fala um pouco da sua rotina. Aí temos uma diretoria de inovação e tecnologia para dados, né, CRM, Perfeito. Que é o Aldaíris Rocha, que cuida lá para a gente. Estamos nesse processo agora. Contratamos acertadamente a consultoria da cúpula através do Cristiano para afinar o nosso CRM, o funil, né? Lá, o acompanhamento do funil. Um desafio muito grande, né? De aculturar o corretor nesse mundo de dados. Sim. Acho que é um dos grandes desafios que a gente tem. E a liderança, né? Uma liderança em cima de dados. Em cima de dados, aculturar e mostrar os benefícios que isso gera para ele, né? É um caminho sem volta. E aí o atendimento, a diretoria de atendimento aos incorporadores, que é o Gustavo Souza, está conosco desde o início da operação também. Desde antes da Lopes, o Gustavo. Desde antes da Lopes. Esse o Gustavo é antes da... Gustavo e Aldaíris estão antes. Gustavo e Aldaíris já estão conosco antes da vinda da Lopes. O Gustavo Souza atendendo os incorporadores, o Fábio Bittar atendendo a diretoria de vendas do mercado primário e o Marcos Buais, que veio para o lugar que o PP desempenhava antes na diretoria do mercado secundário. Então, assim que a gente se estruturou para os novos desafios. Acho legal dizer que esse movimento, né, a minha troca de lugar e a chegada do Buais, a gente não buscou alguém fora. O Buais estava dentro de casa, que é um movimento que a gente sempre tenta fazer. Qualquer mudança, principalmente na gestão, a gente tenta valorizar quem está dentro de casa. E hoje vocês têm uma diretoria voltada para primário, uma diretoria voltada para secundário, mas eu imagino que para isso acontecer, esse foco no cliente, é uma intersecção bem forte entre as duas frentes. E o teu trabalho hoje nessa frente de desenvolvimento é muito manter essas pessoas com essa afinidade e o conhecimento necessário para atender as duas frentes, correto? Com certeza. Na verdade, além dessa estrutura, falando vamos dizer, de cima para baixo, além de ter 2 diretores, cada um com seu
eu não vou dizer foco, a sua especialização, o foco continua sendo o cliente, a gente tem na linha de baixo os gerentes de equipe e os gerentes especializados em mercado secundário, que dão um suporte na questão de documentação, toda aquela parte que é específica de mercado secundário. Então, a gente ainda tem o apoio do corretor, ainda mantém não a divisão, a especialização, que é importante. Então, o corretor se sente seguro para trabalhar os dois mercados, que ele vai ter suporte para aquilo. E o trabalho que a gente está fazendo de capacitação vai totalmente nessa linha. E assim, voltando um pouco na sua pergunta, o público do modo avião é de mercado imobiliário. Então, se a gente disser aqui que não teve resistência, vai perder a credibilidade total, né? Todo mundo sabe que o ser humano tem resistência à mudança, o corretor de imóveis vai ter resistência à mudança sempre, mas essas coisas que o Marcos falou são muito importantes. A gente sempre gosta de olhar os dados, de fazer a nossa gestão em cima de dados. A mudança não foi algo que surgiu da cabeça de alguém. Então, tem toda uma justificativa, uma explicação. E aí a gente vem trabalhando isso com o corretor, desde que, com os gestores primeiro, explicando a mudança, combinando a mudança, mais do que explicar, é combinar. E aí com os corretores e mostrando para eles, no final das contas, que é uma mudança benéfica para todo mundo. Ganha o corretor, ganha a empresa, ganhamos nós, gestores, e ganha o cliente. E aí o trabalho está nessa linha. Acho que faz parte desse conceito de gestão de mudanças, a gente pensar que tem que vir de cima para baixo, que isso de alguma forma tem que estar afinado com objetivos, né? Uma estratégia, e aí essa estratégia muito bem alinhada com as lideranças intermediárias de vocês. O líder tem que comprar em primeiro lugar, entender, acreditar e apoiar vocês, e isso ser levado para o time de uma forma muito transparente, né? Acho que uma cultura, eu falo muito isso para os nossos clientes, né? Cultura de testes mesmo. Eu acho que quando você coloca o teu objetivo de maneira muito clara com o teu parceiro ali, explica para ele o que nós queremos alcançar, por que nós queremos alcançar e qual que é o seu papel dentro desse processo, a chance dele engajar, se comprometer, aumenta demais. E se eventualmente aquilo não funcionar, porque pode acontecer, isso faz parte, né, desse teste, vai estar claro que é isso, é por um período. Vamos olhar juntos? Está sendo positivo para todo mundo? Onde que a gente pode melhorar? Você me ajuda? Você traz uma informação? Facilita. Então, acho que a transparência da empresa, né, em colocar os seus objetivos em primeiro lugar e fazendo com que isso vá descendo, né, dentro da hierarquia, envolvendo as pessoas, aí a chance é muito mais... Por isso que foi muito importante, seguindo essa linha que você está falando, essa reestruturação da diretoria. Exatamente. Não teria como acontecer sem isso. Ficou muito claro para o corretor que a empresa estava indo nesse sentido. E que ele, enfim, aí a gente foi envolvendo todo mundo e continua. E dá uma segurança, né, Pepe? Eu acho que se o corretor, o parceiro, sente que a empresa como um todo não está falando a mesma língua, a confiança fica complicada. Você né? falou, eu sempre digo isso na minha trajetória, a gente não estaria com um time de gestão há tanto tempo junto se não houvesse essa transparência, né? Isso que você falou é absolutamente fundamental, ainda mais que a gente trabalha com corretores associados, isso. Né? Todo mundo tem liberdade, todo mundo tem... Você não dá para impor, você tem que ter parceria, convencimento, né? Tem que ter uma parceria e isso é o que... A gente está há tanto tempo no mercado por conta disso que você falou aí. Exatamente. Gente, e é muito, muito interessante, né? Essa questão das lideranças, porque pode ter uma questão, em muitas empresas, uma questão de ego, né? Quando a gente fala dessas mudanças que vocês fizeram, mas vocês conseguiram alinhar tudo isso. Se eu pegar 2024, 2023, a participação dos imóveis de terceiros foi 8% do resultado total.
Em 2024, nós fechamos com 473 milhões de VGV, e o mercado secundário representou já 20% do montante. Então, conseguimos recuperar. Conseguimos voltar para o nível histórico. E em 2025, que a gente vai falar um pouco, acho que sobre isso na sequência, mas 2025, a gente teve uma barriga de lançamentos agora no primeiro semestre. O jargão é barriga, né? Barriga. A gente teve um primeiro semestre com poucos lançamentos. Estamos vindo aí com bons lançamentos para o último trimestre. Do ano. A gente está em linha com o ano passado. Com o ano passado, na verdade, estamos um pouquinho abaixo, mas tenho certeza que vamos recuperar agora. Do ano passado. Mas o mercado secundário está representando 30% do nosso resultado. Olha só. Tá certo? Então, assim, como da importância da gente ter esse olhar, porque no momento de mais dificuldade no mercado primário, você ter o mercado secundário para apoiar e vice-versa, né? E aí oscila. Você tem, o produto pode mudar, mas o cliente está ali e o teu corretor está preparado. Não, nós estamos colocando, a gente agora está trabalhando com mais, a gente está com foco mais em qualidade do que em quantidade. Sim. Até porque não poderia ser diferente, você não consegue qualificar a pessoa para os dois setores, né? Então, nessa linha, você tem que trabalhar com um número menor e com mais qualificação, né? Então, esse é o caminho que a gente está trilhando. Esse pequeno histórico aí, 2024, 2025, tem algumas coisas interessantes. Em 2024, foi interessante isso, vou dar uma puxada de brasa para minha sardinha aqui para o mercado secundário, que 2024 ainda estava à frente, e quando a gente fez a mudança, você veja, a gente vinha de 8%, e aí a gente colocou uma meta ousada de crescer 50% da participação. Então, a meta de 24 era passar de 8 para 12. Certo. E a gente finalizou o ano com 20. Com 20, excelente. Quer dizer, está dando certo. Está dando certo. E quando a gente veio para 25, e aí eu, entre aspas, saio aí do protagonismo desse número, porque aí é quando o Boaz assume, final de 24, 25, tem esse outro movimento que é muito interessante a gente perceber que numa empresa que, historicamente, 75%, 80% do resultado é lançamento. Reconhecida como uma empresa lançadora, né, Marcos? Passa um semestre, quase 3 trimestres, sem o ritmo de lançamento que a gente estava acostumado. E ainda assim a gente consegue se manter, porque o mercado secundário segurou a onda, né? Eu acho que são indicativos muito claros de que o movimento foi acertado. Sim. Se isso vai se manter, por quanto tempo vai se manter, o nosso trabalho é justamente Mas não é o caso. Controlar. Não é o caso, porque vai ser sempre, vamos ter variáveis impactando. Mas o que vocês fizeram é não ficarem presos essa coisa de eu sou uma imobiliária especialista em lançamentos e vou continuar sendo indefinidamente. E o desafio que o PP, quer dizer, da gente fazer isso teve um impacto que a gente espera que, para poder acomodar esses interesses todos e essa mesclagem, é difícil fazer isso sem que a empresa enxergue esse caminho e colabore com uma fração desse custo, porque acaba que aumenta o custo da operação. Então, é isso que a gente enxergou e apostou. Mas respondendo aí, se alguém ficar curioso, bom, como é que... Porque acho que a regra básica é, você tem um time de lançamento e você tem um time de imóveis prontos. E nós estamos tentando fazer um caminho para ter um corretor para atender os dois mercados, o mercado primário e o mercado secundário. Até porque a gente estava vendo pessoas no mercado primário que mal sabiam o que era uma
escritura e TBI, financiamento, né? Sim. Ele que é o que eu falo que eu vejo muito na internet, né? Quer dizer, a pessoa faz aquele lançamento, mostra, mas você vai ver, ela não conhece o mercado de uma forma... É que ela vende um produto, né? Eu falo, o corretor ali do secundário, ele vende um serviço, né? Toda uma assessoria ali para o cliente. E aí ele costuma ser muito mais preparado, né? Exatamente. Pepe, eu queria que você contasse um pouquinho sobre treinamento, né? Porque hoje uma diretoria focada em capacitação, vocês têm também uma pessoa para dar suporte para os corretores ali, né? Tipo um RH dos corretores. Eu pergunto isso porque muitos clientes que nós atendemos na consultoria falam sobre isso. Eu preciso fazer mais treinamentos. Mas como que eu faço? Primeiro porque tudo é em cima do gerente, do gestor. O gestor é o super-herói que tem que dar conta de tudo, tem que ir lá ajudar em proposta, tem que olhar para dados, tem que desenvolver essa pessoa do ponto de vista, muitas vezes, comportamental, inclusive, não apenas técnico, né? Como é que vocês estão organizando hoje essa frente de treinamentos? E como é que a parte dos dados, né, de todo esse olhar para a organização dos dados também impacta nessa organização de vocês? Legal, bacana. Com relação a treinamento, Renata, a gente tomou essa decisão, né? A gente não criou uma diretoria de capacitação para ficar bonito na foto. Vai ter capacitação. Então, isso foi uma definição. Criou uma rotina. Então, toda quarta-feira tem treinamento, pela manhã, na parte da tarde, para que corretores que estejam eventualmente trabalhando de manhã no stand, vai à tarde e vice-versa. Hoje vocês têm 70 corretores, né? E aí para atender as necessidades de cada Exatamente. Então, toda quarta-feira tem um tema, a gente repete o tema da manhã na parte da tarde, justamente para ninguém perder nada. Para dar flexibilidade. A gente desenvolveu, e aí você falou do suporte ao corretor, o nome que a gente dá isso, suporte ao corretor associado, que é a pessoa que cuida disso e com quem eu trabalho junto nessa parte de treinamento. A gente sentou. A Lopes tem um papel importante nisso, porque tem a Unilopes. A Unilopes contribui para isso. Muito. Não, contribui muito. Como é que a gente estruturou o ano de 2025 do ponto de vista de capacitação? A gente pegou todo o arcabouço da Unilopes e organizou em temas específicos, fez aquela adaptação para o nosso mercado, nosso corretor. Então, como é que funciona? Na sexta-feira, eu e o Jefferson, que é essa pessoa de suporte, a gente lança um vídeo de divulgação. Olha, na quarta o assunto é esse. Para acompanhar melhor, assista ao vídeo tal e tal da Unilopes. Então é como se ele tivesse que se preparar anteriormente com conteúdo gravado para aí vocês irem para um momento ao vivo em que vocês vão aprofundar aquele tema. Esse é o formato. Então Perfeito. A gente fez algo que conversa. O corretor tem a parte o dever de casa dele, e aí a gente traz para quarta-feira esse bate-papo em cima do que foi colocado, em cima desse conteúdo da Unilopes, que é muito legal, é muito bom. O conteúdo Mas muito às vezes bom. Fica subaproveitado, se você não tem questão, de uma direção questão cultural também, né? Quer dizer, a gente tem esse processo de aculturamento, né? Do corretor, é sempre um desafio você buscar esse engajamento e essa necessidade dele, né, de se aprimorar, de se reciclar. Esse é o nosso desafio. E nesse processo, a gente tenta sempre trazer parceiros para esse trabalho. Lá no pontapé inicial, ainda em 2024, a gente fez um trabalho com uma pessoa especialista em redes sociais, que foi fazer o treinamento, e aí a gente fez justamente esse movimento. O corretor tinha que acessar lá a Unilopes, assistir determinada trilha, porque tem trilhas, né? Tem as organizações, e participar. E à época, foi até uma iniciativa do Marcos, uma ideia dele, a gente fez o seguinte: o corretor que cumprisse todo o processo, fez a trilha na Unilopes, participou dos treinamentos presenciais, ele tinha um incentivo financeiro mesmo, em formato de impulsionamento. Excelente. Para postagens. Sim. Então, a gente mostrou como fazer e fez ele praticar.
Excelente. E a adesão foi 100%. Foi total. E a gente começou a educar o corretor a acessar a Unilopes daí. E isso vem sendo feito até hoje. E eu penso que isso tem um impacto, inclusive, na retenção do corretor, né? Porque ele está vendo, como o Marcos falou antes, a empresa investindo, colocando grana mesmo, né? Para o desenvolvimento dele. Então, assim, eu acredito que o corretor enxerga o benefício da parceria. Sim. Muitas vezes a gente fala até, né? A imobiliária pergunta, qual que é o teu diferencial? O que você faz hoje para o teu time de corretores? E aí todo mundo acaba falando a mesma coisa, mas não consegue também, muitas vezes, embalar isso e mostrar claramente, tipo, parceiro, olha o que eu trago aqui para você. Vamos combinar as contrapartidas, né? E às vezes a gente descobre, inclusive com eles tendo vontade de dar mais de si, né? E aí a gente soma, né? E a gente, assim, óbvio, né? A gente trabalha com autônomos, então não tem obrigatoriedade de participação. É um incentivo. Mas a gente tem um percentual de participação de frequência nos treinamentos muito interessante. Você perguntou sobre a questão dos gestores. Eles participam, eles estão junto, fundamental. Eles estão lá. Se o gerente, o diretor não souber o que está sendo falado, ficar descolado, é complicado, né? Não A tem linguagem tem que estar, a linguagem tem que estar, né, de acordo. Não adianta eu falar uma coisa na quarta-feira e de quinta a terça o gerente fala outra coisa. Então isso aí é uma coisa que a gente faz questão. E eu acho que o gerente pode contribuir com uma questão muito de momento, porque daí ele traz exemplos que aconteceram no dia anterior. Então, lembra aquele cliente assim? Como é que foi? Isso aqui casa totalmente com essa orientação que nós estamos dando aqui no treinamento. Então, acho que você torna a coisa mais dinâmica, inclusive, Sem né? dúvida. E mais palpável. Sem dúvida. Excelente. Hoje, essa frente, por exemplo, de recrutamento de corretores, de atração de corretores, também está contigo hoje. Como é que vocês... Porque também. O turnover de vocês hoje é baixo, né? Não é um problema... Não é um problema. Eu não diria que hoje turnover é uma preocupação nossa. E quando a gente fala em frente de captação, de atração de corretores, tá muito, outra coisa que agora está muito bem definida para a gente agora está até com uma campanha, uma pequena campanha aí de atração, porém com um foco, isso a gente também fez questão de deixar claro para a equipe interna. Eu não tenho, hoje, o nosso objetivo não é crescer a equipe exponencialmente, eu quero qualificar. Então, não é aquela coisa de traz 20 corretores, não, a gente vai selecionar muito, a gente mexeu agora no processo de seleção, a gente está refazendo o nosso processo de onboarding para que o corretor, se entrar, a gente vai ter a percepção de que ele é alguém que vai, de fato, somar. E eu vou te dizer que até a equipe vai ter essa percepção, não vai ter a percepção de que está dividindo mais. É gente para ajudar. Então a gente está com um processo muito cuidadoso nesse sentido. O PP veio justamente para subir a régua e qualificar a equipe, a gente trabalhar nessa linha de dados, de ter um corretor que ele trabalhe no mercado primário, mercado secundário, um corretor mais completo, a gente traga pessoas, inclusive de outras áreas, a gente está advogados, arquitetos, consultores de investimento, que trabalham no mercado financeiro, porque o mercado imobiliário, para quem se dedica, dá resultado, né? Então, a gente tem vários exemplos dentro de casa de pessoas que migraram de outros setores e vieram atuar. E nosso propósito é esse, assim, a pessoa que quiser se desenvolver na profissão, ter na Lopes um parceiro bom. Eu tenho outro detalhe muito interessante, que é um desenvolvimento do nosso CRM agora. O corretor da Lopes, ele passa a ter um site, ele ganha um site só dele, vamos dizer assim, né? Certo. Então, hoje, o corretor Lopes, ele consegue trabalhar com o ambiente todo do site da Lopes, trabalhando para ele. O cliente, quando acessa através do corretor, de um trabalho do corretor, e ele volta no site, aquele lead vai para o corretor. Então, estamos proporcionando isso agora também para a nossa equipe. Então, esse é o nosso caminho. Muito bom.
Gente, incrível. Fico muito feliz de ouvir vocês comentando, compartilhando essas iniciativas. Eu acho que isso demonstra, né, a preocupação da Lopes com melhoria contínua, né? Olhar para pessoas e para os dados, tudo isso sob uma liderança forte, sim, que confia, que prepara, que é transparente, leva isso para a equipe, né? Fico muito feliz de tê-los também, né? O Marcos e o Pepe comentaram que eles são nossos clientes na consultoria. Eu acho que porque estão realmente comprometidos com se transformar, fazer diferente. Se você também aí quer um apoio para fazer a transformação da sua operação, podem contar aqui com a Cúpula também, procurar o nosso time. Mas eu fico com essa mensagem de que é um trabalho contínuo, né? Já temos muitos resultados, muitas conquistas, vamos ter oportunidade em breve de trazer mais números aí para esse case. Queria agradecer demais vocês, eu poderia ficar aqui muitas horas conversando com vocês, mas agradecê-los e realmente desejar, né, que toda essa dedicação que vocês estão tendo, toda essa construção que a Lopes Espírito Santo fez até agora, realmente se traduz em resultados que, né, vão refletir os objetivos de vocês, dos associados, e fazer a efetiva transformação do mercado imobiliário capixaba e nacional, né? É isso aí. Renata, obrigado aí pelo convite, é uma satisfação. Agradecer aí a Cúpula por estar nos ajudando nessa trajetória. Então, vocês estão de parabéns também e vamos continuar atuando junto para botar o mercado para frente. Obrigada. É isso, obrigado. Foi muito legal participar e é o que você falou, daria para a gente ficar aqui, sim, falando horas. E vocês também, né, com o podcast agora, da Lopes pois Explica. Agora a gente tem o Lopes Explica aí, também. também. A gente trouxe no primeiro momento os diretores, falou muito dessa mudança, né, para comunicar, e agora a gente está trazendo outras informações, tá para sair aí coisa nova, tá bem legal, tá bem bacana. Muito bom, obrigada, gente. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Você ouviu mais um episódio do Modo Avião. Antes de desembarcar, lembre-se de avaliar esse episódio. Confira se anotou todos os insights da entrevista e compartilhe com seu time. Modo Avião é um conteúdo original Imob Report, apresentado por líderes da Cúpula e com oferecimento de Cred Aluga, Auxiliadora Predial, Refera, Alpop, Superlogic Imob e Arbitralis. Obrigada por nos ouvir até aqui e até o próximo episódio.